Por que que, em pleno século XXI, ainda lidamos com a sombra do suicídio? O que está acontecendo em nossa sociedade que tantos jovens e adultos se sentem sem saída? Adulto, né? Ok, mas e os jovens? Até os jovens, isso é preocupantíssimo. E a gente está na época agora do Setembro Amarelo. Mas Setembro Amarelo não é apenas um mês de conscientização. É um grito de socorro silencioso de milhares de pessoas ao redor do mundo. Pois é, hoje no nosso Superando 1% de todos os dias, nós vamos falar, o assunto será sobre suicídio e o Setembro Amarelo. Te convido para a gente caminhar junto, vamos lá em alguns minutos. Eu quero trazer aqui, nesse vídeo, alguns pontos que nos ajudam um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante. Nos ajuda porque é para quem está lá, para mim, para todos nós. Mas eu quero trazer isso de uma forma que não seja algo chato. Por quê? Porque eu vou trazer, inclusive, até números. Eu quero trazer alguns pontos como dados e estatísticas. Eu quero trazer efeitos psicológicos que são causadores do suicídio, mas eu quero trazer também contribuições da neurociência e da psicologia. E eu quero também, obviamente, trazer dicas para que a gente possa prevenir de alguma forma, ajudar de alguma forma com essas dicas sobre o suicídio. Então, pega papel e caneta e a gente vai caminhar junto aqui um pouquinho. Então vamos lá? Primeiro dados e estatísticas. Aonde? No Brasil e no mundo, porque o suicídio é uma das principais causas de morte no mundo. Cara, presta atenção, estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Para um pouquinho, para um pouco. E o que essa notícia causa em vocês? Se pergunta aí, eu espero que cause algo, mas o que causa? Pois no Brasil, pessoal, a cada dia cerca de 32 pessoas cometem suicídio. Isso é alarmante para você ou não? Esses números são assustadores e indicam que a gente precisa falar mais sobre esse tema. Pois isso é urgente, devastador e alarmante, ao contrário do que algumas pessoas dizem. Tem até uma história, acho que é de 1720, alguma coisa, não me recordo. Eu ouvi uma psicóloga falando sobre isso, que houve um livro que é ficção científica, a pessoa escreveu esse livro, etc., teve uma situação horrorosa, tal, essa pessoa tirou a vida. Isso desencadeou naquela época uma onda de suicídio, e as pessoas então optaram por tirar o livro e parar de falar sobre esse assunto, porque falar sobre esse assunto causava um pouco mais de dano do que, na verdade, de benefícios. Mas hoje, com o advento aí das mídias sociais, é o contrário. O que a gente precisa, acredito eu e acreditam muitas pessoas voltado à saúde mental, profissionais, psicólogos, psiquiatras, etc., de que é importante falar sobre isso, tá bom? Por quê? Porque isso é urgente, é devastador, repito, e é alarmante. Então vamos lá para o segundo ponto, que são os efeitos psicológicos causadores de suicídio. E é meio que como se fosse um combo, sabe? Nunca vem junto. Quais são esses efeitos? Depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, esse é muito forte, inclusive o bipolar, né? Abuso de substâncias e traumas. São alguns dos fatores, que podem contribuir para a ideação suicida. A mente da pessoa ela se torna um campo de batalha. Não acho que é fácil, é um campo de batalha onde pensamentos autodestrutivos acabam dominando essa pessoa. A sensação de desesperança é um sinal de alerta muito grande, muito grave para que a gente fique atento. Pessoal, eu ouvi inclusive algo da doutora Ana Beatriz Barbosa que diz o seguinte, presta bem atenção nisso, isso é uma realidade. Ninguém que comete suicídio quer morrer. Ninguém. O que a pessoa quer é acabar com seu sofrimento, pois ela está em uma escuridão e se sente sem saída, sabe? É antinatural atentar contra a própria vida. Se a gente for cair, a gente tenta se segurar. Se alguém vier atrás de mim, eu olho para me defender. Se alguém me bater, automaticamente eu me defendo. Então ninguém quer tirar a própria vida. A pessoa quer sair daquela situação. Então presta atenção quando você vê alguma situação, souber de alguma situação, o que você vai pensar e principalmente o que você vai falar. Porque a gente tende a ter os nossos achismos, e os nossos achismos muitas vezes são perigosos. Terceiro ponto, vamos falar agora sobre as contribuições da neurociência e da psicologia. Porque a neurociência vem se destacando cada vez mais e ela revela que existe um processo de química do cérebro. E esse pode desempenhar até um papel
crítico nos pensamentos suicidas. Mas como, Fernando? Com a falta de neurotransmissores, como a serotonina, que está ali ligada diretamente à depressão e aos sentimentos de desespero. E a psicologia? O que a psicologia contribui ali, pode nos ajudar? Porque a psicologia, por outro lado, ela trabalha para dar sentido a esses sentimentos, ajudando o indivíduo a encontrar ali novas maneiras de lidar com as suas emoções, como, por exemplo, resignificando tanto os pensamentos como as emoções. E essas duas ferramentas, elas auxiliam muito no processo de desesperança e superação. A pessoa está num quadro de desesperança e essas duas ferramentas ajudam nesse processo agora de criar esperança e de superação. Quarta dica, quarto ponto, que é as dicas para prevenir o suicídio. Quais? Identificar sinais de alerta é fundamental. Como, por exemplo, que tipo de alerta? Isolamento, mudanças bruscas de comportamento, fala sobre morte ou falta de esperança e a entrega de pertences são alguns dos indícios que a gente deve ficar atento. A gente precisa ter uma escuta, a gente precisa acolher e oferecer ajuda. Isso pode salvar vidas, gente. Isso não é para super-herói, isso é para mim e para você. Nunca, eu disse, nunca subestime a importância de buscar a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. Mas deixa eu te dar mais algumas dicas, até reforçar o que eu acabei de falar. Escute, mas quando você escutar, escute ativamente. Uma escuta ativa. Ofereça apoio emocional, incentive a busca por esses profissionais. Nós precisamos ter atenção, cuidado e empatia. Queria deixar um ponto extra para você, porque eu sempre faço esse link, né, da saúde mental e da espiritual. Eu queria então falar de espiritualidade e fé, porque a fé ela pode ser um ponto seguro em momentos de crise. Hoje existem, inclusive, inúmeros artigos, vídeos, etc., que confirmam isso. Muitas pessoas encontram na espiritualidade um caminho de esperança e de renovação. Inclusive, eu quero compartilhar um episódio que ocorreu há mais de 1584 anos. Pois é, está lá no livro de 1º Reis, e esse livro foi escrito entre 560 e 540 a.C., por isso 2.584 anos atrás. Lá fala de um homem chamado Elias, o profeta Elias. Deixa eu ler 2 versículos dessa história para vocês, depois dá uma lida lá que tem um conteúdo maravilhoso que se aplica, se você é cristão ou não, se você acredita ou não, tem conceitos ali maravilhosos que vão te ajudar. Capítulo 19, versículo 3 e 4 diz, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Para um pouquinho. Será que você consegue já linkar, aplicar isso na sua vida ou na vida de quem está passando por diversas situações movidas aí ao suicídio? Onde será que essas pessoas estão? Como que essas pessoas que estão passando por isso se sentem? Num oásis ou num deserto? Pois é, Elias saiu de uma situação totalmente favorável, onde ele tinha feito tantas coisas, e agora, depois de pouquíssimo tempo depois, uma mudança abrupta na vida dele, ele entrou no deserto, caminhando um dia. Quantas coisas não podem ter passado na cabeça desse homem? Quantas coisas não passam na cabeça dessa pessoa que está pensando num suicídio, está com algum problema nesse sentido, mas não consegue racionalizar direito? Pois é. E aí, quando ele entrou lá, ele chegou a um pé de giesta. Olha só, sentou-se debaixo dele e orou. Olha o que ele orou, gente. Pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias não se suicidou, não tentou se suicidar, pelo menos não fisicamente, mas Elias pensou em morte. Elias pensou em morrer e pediu para Deus tirar a sua própria vida. E ainda tentou justificar, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe? O que isso me ensina e o que isso te ensina também? Que em momentos de desespero a gente tenta fugir de todas as formas daquilo que está causando dor para a gente. Mas o que é interessantíssimo é que Elias não ouviu palavras maravilhosas de Deus que o ajudou a superar tudo que ele estava passando. E assim é comigo e é com você. A escuta, a ajuda e a fala são primordiais. Inclusive textos sagrados como esse também oferecem conforto.
outros textos que talvez você entenda que é importante e sagrado para você, te trazer conforto. Olha só outro texto, o Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O próprio Jesus diz em Mateus 11:28, olha só, é um convite: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A espiritualidade ela pode ser uma poderosa aliada na prevenção ao suicídio, trazendo sentido para a minha vida, trazendo sentido para a sua vida. Então busque fé, esperança e renovação. Se você está passando por um momento difícil, olha aqui. Se você está passando por um momento difícil, saiba que você não está sozinho. Não está. Busque ajuda. Fale com alguém de confiança. Cada vida é valiosa. Cada vida é valiosa e a sua também. Se você conhece alguém, inclusive, que pode estar passando por isso, seja a mão estendida que pode salvar. Liga para o CVV. Eu já vou explicar o que é o CVV. Ofereça o seu ombro, amigo, e incentive a busca por profissionais. Vamos quebrar o silêncio juntos, porque juntos a gente pode fazer a diferença, mudando esse setembro amarelo de um mês para todo dia. Queria te convidar a compartilhar esse vídeo, porque a conscientização salva vida. A conscientização salva vidas. Busque ajuda através do CVV, como eu falei agora há pouco. Número 188. São responsáveis por inúmeras vidas salvas. Porque essas pessoas, às vezes, no momento abrupto das suas vidas, quando recebem um telefonema, ou ligam para alguém, ou ouvem algo, tudo é mudado. 90% mais ou menos de casos que não são planejados são mudados através de uma conversa, através de uma fala, através de uma escuta. E se você chegou até aqui, baixa a cartilha de ajuda ali do CVV, no link abaixo que a gente vai deixar, tá bom? Na descrição desse vídeo. E se você quiser mais conteúdo sobre esse assunto, comenta, coloca nos comentários, eu quero, que a gente vai colocar com certeza, a gente vai produzir mais com certeza. Quero deixar também algumas referências científicas de tudo que foi falado aqui, alguns estudos que corroboraram e que me fizeram produzir esse vídeo aqui. Eu espero que tenha sido realmente construtivo para você, eu espero que você possa superar o seu 1%. Eu vou ficando por aqui te agradecendo muito pelo seu tempo e dizendo mais uma vez, você não está sozinho. Então não se sinta sozinho, busque ajuda, tem alguém do seu lado que pode te ajudar. Um abraço, obrigado.